21. O vento acalmara. Nuvens negras pendiam baixas sobre o campo de batalha, fundindo-se no horizonte com o fumo da pólvora. Como já escurecia, o fogo dos incêndios em 2 sítios distinguia-se com mais clareza. A canhonada tornava-se mais fraca, mas o tiroteio das espingardas atrás e à direita era mais frequente e cada vez mais próximo. Mal o capitão Tuchin, com os seus canhões, contornando os feridos, saiu da zona de fogo, foi logo encontrado por vários superiores e ajudantes de campo, incluindo o oficial Dia e Jerkov, antes enviado 2 vezes junto dele e 2 vezes voltando atrás sem chegar à bateria de Tuchin. Todos eles agora, interrompendo-se uns aos outros, fartavam de dar e transmitir ordens a Tuchin, dizendo-lhe para onde tinha de ir, fazendo-lhe observações e admoestações. Tuchin é que não mandava em ninguém, e silencioso, com medo de falar, porque a cada palavra que dizia dava-lhe para chorar, sem ele próprio saber porquê, ia no seu rocinho da artilharia. Embora a ordem fosse de abandonar os feridos, muitos deles arrastavam-se atrás das tropas e pediam que os levassem nas carretas dos canhões. Aquele garboso oficial, que antes da batalha estivera no abrigo de Tuchin, deitaram-no na carreta da Medvedna. No sopé da colina, um pálido Junker dos hussardos, segurando uma mão com a outra, aproximou-se de Tuchin e pediu licença para se sentar. Capitão, por amor de Deus, tenho uma contusão aqui na mão, disse timidamente. Por amor de Deus, não posso andar, por amor de Deus. Via-se que o Junker já batera a outras portas com o pedido para se sentar e que em todo o lado lhe o negaram. Pedia num tom de voz humilde e indeciso. Dê ordens para me deixarem sentar, por amor de Deus. Sentem-no aí, disse Tuchin. Tio, estende-lhe o capote, disse ao seu soldado preferido. Mas onde está o oficial ferido? Morreu, tirámo-lo, respondeu alguém. Sentem-no aí, sente-se, meu caro, sente. Estende-lhe o capote, Antonov. O Junker era Rostov. Segurava uma mão com a outra e tremia-lhe o queixo com um tremor febril. Sentaram no Matvevna, o canhão de onde tinham acabado de tirar o oficial morto. O capote estendido na carreta estava cheio de sangue e Rostov sujou as calças e as mãos ao ficar em cima dele. Está ferido, meu caro, disse Tuchin, aproximando-se de Rostov. Não, tenho uma contusão. Mas então, por que há sangue na falca da carreta? Perguntou Tuchin. É do oficial, vossa senhoria, respondeu o soldado artilheiro, limpando o sangue com a manga do capote e como que pedindo desculpa pela falta de asseio do canhão. A grande custo, com a ajuda da infantaria, levaram os canhões pelo declive acima e, chegados à aldeia de Guntersdorf, fizeram alto. Escurecera tanto que já era impossível distinguir as fardas dos soldados a 10 passos, e o tiroteio começou a abrandar. De repente ouviu-se de novo gritaria e tiros, muito perto, à direita. A trajetória dos tiros já brilhava na escuridão. Era o último ataque dos franceses, a que ripostavam os soldados que se abrigavam nas casas da aldeia. Era de novo a fuga da aldeia, só que desta vez os canhões de Tuchin não podiam mover-se, e os artilheiros, Tuchin e o Junker, trocavam olhares silenciosos à espera do seu destino. O tiroteio começou a amainar, e de uma rua lateral saíram soldados russos falando animadamente. Estás bem, Petrov? Perguntou um. Demos-lhe uma lição, não se metem mais connosco, dizia o outro. Não se vê nada, visto como eles já se alvejavam uns aos outros. Não se vê nada, irmãos. Ninguém tem água. Os franceses foram rechaçados pela última vez. E de novo os canhões de Tuchin, como que orlados com uma moldura pela infantaria rumorejante, moveram-se em frente numa direção desconhecida. Parecia que na escuridão fluía um rio escuro e invisível, sempre na mesma direção, com um barulho abafado de sussurros, conversas, bater de cascos, rolar de rodas. No meio do rumorejar geral, ouviam-se com maior clareza os gemidos e as vozes dos feridos nas trevas da noite. Eram os gemidos deles que pareciam encher todas estas trevas que envolviam a tropa. Gemidos e trevas da noite, a mesma coisa. Passado algum tempo, houve um frémito de emoção na multidão em movimento. Alguém passou num cavalo branco mais a respectiva comitiva e disse qualquer coisa de passagem. O que é que ele disse? Para onde íamos agora? Temos de parar, não? Agradecia muito, era? Ouviram-se perguntas ávidas de todos os lados e toda a massa começou a apertar-se. Pelos vistos, a dianteira tinha parado. Correu o rumor de que tinha sido dada a ordem de parar. Todos pararam no sítio onde iam a andar, no meio do caminho lamacento. Acenderam-se fogueiras, as conversas tornaram-se mais distintas.
O capitão Tuchin, depois de dar ordens à sua companhia, mandou um soldado procurar um posto de socorro ou um médico para o jungar e sentou-se à fogueira feita pelos soldados no meio do caminho. Rostov também se arrastou até ao fogo. Um tremor febril das dores, do frio e da umidade sacudia-lhe o corpo todo. Apoderava-se dele a modorra, mas não conseguia adormecer por causa das dores insuportáveis no braço, para o qual não encontrava posição. Ora fechava os olhos, ora olhava para o fogo que lhe parecia escaldante e vermelho, ora olhava para a figura frágil e um pouco curvada de Tuchin sentado à turca a seu lado. Os olhos grandes, bondosos e inteligentes de Tuchin fitavam-no com piedade e compaixão. Rostov via que Tuchin, do fundo do coração, queria ajudá-lo, mas não podia fazer nada. Ouviam-se de todos os lados os passos e as conversas dos que chegavam, a pé e a cavalo, e o barulho da infantaria que se acomodava para o descanso. Os sons das vozes, dos passos, dos cascos do cavalo pela lama, o crepitado da lenha a arder fundiam-se num ruído surdo e ondulante. Agora já não corria como antes um rio invisível, era mais um mar sombrio, que depois da tempestade se acalmava e encrespava. Rostov ouvia e olhava, sem pensamentos, para o que acontecia ao lado dele e em volta. Um soldado de infantaria aproximou-se da fogueira, sentou-se de cócoras, estendeu as mãos para o fogo e olhou à volta. Vossa Senhoria não se importa? Perguntou Tuchin. Perdi a minha companhia, não sei onde, Vossa Senhoria. Azar. Chegou-se também à fogueira um oficial de infantaria com uma ligadura na cara e, dirigindo-se a Tuchin, pediu que afastassem um pouquinho os canhões para poderem passar com a carroça. Depois do comandante da companhia, apareceram 2 soldados. Discutiam e brigavam como malucos por causa de uma bota. Cada qual puxava para o seu lado. Foste tu que apanhaste, querias, olha ao esperto, gritou com uma voz rouca. Depois chegou um soldado magro e pálido, com uma greve ensanguentada à volta do pescoço, que zangado exigia água aos artilheiros. Querem que eu morra como um cão? Tuchin mandou que lhe dessem água. Depois chegou a correr um soldado alegre pedindo lume para a infantaria. Um fogachinho quentinho para a infantaria. Passem bem, conterrâneos, agradecemos, pagaremos com juros, dizia ele, saindo para a escuridão com uma brasa vermelha. Depois dele passaram 4 soldados junto da fogueira, carregando com qualquer coisa coberta por um capote. Um deles tropeçou e, para isto, puseram lenha no caminho, resmungou. Já se finou para que carregamos com ele, disse outro, e para o diabo. E desapareceram das trevas com a sua carga. Então, está com dores? Perguntou Tuchin num sussurro a Rostov. Estou. Tem de ir ao general, Vossa Senhoria. Está naquela isbá, disse o carregador da bateria, acercando-se de Tuchin. Já vou, amigo. Tuchin levantou-se e, abotoando e alisando o capote, afastou-se da fogueira. Não muito longe da fogueira dos artilheiros, numa isbá preparada para ele, estava o príncipe Bagration a jantar, conversando com alguns comandantes reunidos com ele. Estava lá o velhote dos olhos semicerrados, a esburgar avidamente um osso de borrego. E o general, com 22 anos de carreira exemplar, avermelhado depois de um cálice de vodka e da comida, e o oficial Dia com o anel no dedo indicador, e Gerkov, que passava um olhar inquieto por todos, e o príncipe Andrei, pálido, com os lábios cerrados e um brilho febril nos olhos. Encostada a um canto da isbá estava uma bandeira francesa, o troféu, e o auditor civil, da cara ingênua, apalpava o tecido da bandeira e abanava a cabeça perplexo, ou porque talvez lhe interessasse realmente a bandeira, ou talvez porque lhe fosse difícil, desfomeado que estava, olhar para a mesa de um almoço em que não tinham posto talher para ele. Numa isbá vizinha estava um coronel francês aprisionado pelos dragões. Amontoavam-se à volta dele para o observarem os nossos oficiais. O príncipe Bagration agradecia a alguns comandantes e perguntava sobre os pormenores da batalha e sobre as baixas. O comandante do regimento, que apresentara as tropas para a revista em Braunau, relatava ao príncipe que mal começara a batalha, tendo evacuado da floresta e reunido os soldados que cortavam lenha, atacaram os franceses à baioneta com 2 batalhões e derrotaram-os. Quando vi a excelência que o 1º batalhão estava em debandada, pus-me no caminho e pensei, deixe passar estes, depois recebo o inimigo com fogo cerrado. Foi o que fiz. O comandante do regimento teria desejado tanto fazê-lo e lamentava tanto não ter tido tempo de o fazer, que acreditava que isso acontecera na realidade.
Aliás, não terá sido na verdade assim? Seria possível discernir-se naquela confusão o que aconteceu e o que não aconteceu? Também tenho de observar, Vossa Excelência, continuou ele, lembrando-se da conversa de Dólokhov com Kutuzov e do seu último encontro com o despromovido, que o soldado Dólokhov, o despromovido, aprisionou aos meus olhos um oficial francês e destacou-se. Saiba, Vossa Excelência, que viu o ataque dos hussardos do regimento de Pavlograd, intermeteu-se Cherkov, virando a cara inquieto. Na verdade, não vira quaisquer hussardos em todo o dia, apenas ouvira falar deles a um oficial de infantaria. Desbarataram 2 carrés, Excelência. Ao ouvirem as palavras de Cherkov, alguns dos presentes sorriram, esperando dele, como sempre, alguma brincadeira. Porém, vendo que as palavras dele também tinham em vista a nossa glória militar e a glória do dia passado, tomaram uma expressão séria, embora muitos soubessem que o que Cherkov dizia era uma mentira sem qualquer fundamento. Bagration dirigiu-se ao idoso coronel. Agradeço a todos, meus senhores. Todos os destacamentos foram heróicos. A infantaria, a cavalaria e a artilharia. Como aconteceu que tenham sido abandonados 2 canhões no centro da linha? Perguntou, procurando alguém com os olhos. O príncipe Bagration não perguntava pelos canhões do flanco esquerdo. Já sabia que lá, logo no início da batalha, tinham sido abandonados todos os canhões. Parece que pediu ao senhor dirigir-se ao oficial de dia. Um canhão foi atingido, respondeu o oficial. Mas quanto ao outro não compreendo, eu próprio estive lá e dei as ordens. Só depois me fui embora. Também é preciso dizer que a coisa estava quente, acrescentou modestamente. Alguém disse que o capitão Tuchin estava ali perto da aldeia e que já o tinham mandado chamar. O senhor também lá foi, disse o príncipe Bagration, dirigindo-se a Bolkonsky. Sim, sim. Por pouco não nos encontramos, disse o oficial de serviço, sorrindo afavelmente ao príncipe Andrei. Não tive o prazer de ver o senhor, replicou este numa voz fria martelada. Seguiu-se uma pausa. À porta apareceu Tuchin, furando timidamente pelo meio dos generais. Quando passava tão perto dos generais no pequeno espaço da isba, confuso como sempre à vista dos chefes, Tuchin não reparou no pau da bandeira e tropeçou. Alguns riram-se. Por que foi abandonado um canhão? Perguntou Bagration, carregando o sobrolho, não tanto na intenção do capitão, mas por causa dos risos, entre os quais o mais ruidoso era o de Cherkov. Só agora, que estava perante os terríveis chefes, Tuchin imaginava todo o horror da sua culpa e da vergonha de ter perdido 2 canhões e continuar vivo. Tinha andado sempre debaixo de tanta emoção que até ao momento nem tivera tempo de pensar nisso. O riso dos oficiais confundiu ainda mais. Diante de Bagration, com o queixo a tremer, mal conseguiu pronunciar. Não sei, Vossa Excelência. Havia poucos homens, Vossa Excelência. Poderia ter chamado alguns do que lhe faziam a cobertura. Tuchin não respondeu que não houvera cobertura nenhuma, embora esta fosse a verdade verdadeira. Tinha medo de arranjar sarilhos a um outro superior. Por isso se manteve calado. Oh, meu Deus, isto é tanto assim em tanto sítio. Por isso se manteve calado, com os olhos fixos na cara de Bagration, como um aluno atrapalhado a olhar para a cara do examinador. O silêncio que se seguiu foi bastante longo. O príncipe Bagration, que não pretendia por certo ser severo, não sabia o que dizer. Os outros não se atreviam a meter-se na conversa. O príncipe Andrei olhava de soslaio para Tuchin, mexendo os dedos com nervosismo. Vossa Excelência, o príncipe Andrei quebrava o silêncio com a sua voz ríspida. Mandou-me à bateria do capitão Tuchin. Eu estive lá e encontrei 2/3 dos homens e dos cavalos abatidos, 2 canhões tocados e a ausência de toda e qualquer cobertura. O príncipe Bagration e o capitão Tuchin olhavam agora de jeito idêntico, fixamente, para um Bolkonsky que falava com reserva e emoção ao mesmo tempo. E se Vossa Excelência me der licença para exprimir a minha opinião, continuou o príncipe Andrei, direi que devemos o êxito deste dia, antes de mais, à atuação desta bateria e à firmeza heroica do capitão Tuchin e da sua companhia, disse o príncipe Andrei e, sem esperar resposta, levantou-se e afastou-se da mesa. O príncipe olhou para Tuchin e, como não desejasse manifestamente pôr em dúvida a opinião categórica de Bolkonsky, mas ao mesmo tempo se sentisse incapaz de acreditar completamente nele, inclinou a cabeça e disse a Tuchin que podia sair. O príncipe Andrei saiu atrás dele. Obrigado, amigo, salvou-me, disse Tuchin. Bolkonsky olhou para Tuchin e, sem responder, afastou-se. Dominava uma sensação triste e penosa.
Tudo aquilo era tão estranho, assemelhava-se tão pouco às suas expectativas. E ficamos aqui.